Que o Senhor conceda a sua graça ao coração de quem fala e que o Senhor conceda a sua graça ao coração de quem ouve. E que o Senhor nos transforme, porque é só o seu Espírito que pode nos transformar. E em nome de Jesus é que nós fazemos esta oração. Nós vamos estudar esta manhã um tema bem pertinente. E eu coloquei como tema, decida aonde quer ir e quem quer ser. Decida aonde quer ir e quem quer ser. Agora eu vou falar como terapeuta. Quanto mais velhos nós ficamos, mais nós percebemos o quão pouco controle nós temos sobre as circunstâncias da vida e sobre as outras pessoas. Porém, realmente nós temos controle sobre o que nós escolhemos enfatizar. E isso afeta em muito a nossa atitude e a nossa capacidade de resolver os problemas. Porque com a idade vem a experiência e vem a perspectiva. E uma vantagem de envelhecer é a capacidade de lidar melhor com as situações. E eu pensei num exemplo que ficasse bem claro. Vocês sabem que a cidade de Santos é uma cidade marítima, uma cidade portuária. Então, lembrando do mar, lembrando do porto e lembrando dos navios, eu vou trazer um exemplo para vocês. Para que nós possamos ter essa capacidade de lidar com a vida. E os navios, eles têm o que nós chamamos de linha Plimsoll. E a linha Plimsoll,
do navio, e eu explico para vocês, é uma linha de carga marcado no casco do navio, para mostrar até que profundidade ele pode ser carregado. E agora eu faço a pergunta para você, assim como eu fiz para mim. O que faz você sentir como se estivesse sobrecarregado? O que faz você sentir como se você estivesse afundando rapidamente? Você tem o poder de escolher como reagir. Um autor que eu gosto, chamado John Milton, ele disse assim: a mente é o seu lugar, e em si mesma ela pode fazer um paraíso no inferno ou um inferno no paraíso. Então, se nós não examinarmos a nossa situação de vez em quando, pelo menos, nós não teremos certeza do que nós queremos ou do que nós precisamos fazer. Porque nós não paramos tempo suficiente para descobrir. Então, repensar as nossas prioridades é o primeiro passo para colocar a vida em perspectiva. Vocês sabem que um dos melhores antídotos é o exercício da terapia de ação de graças. Exercício da terapia de ação de graças. Mas vamos continuar conversando um pouquinho. Que conversas que você tem tido com você mesmo? Que conversas que você tem tido com você mesmo? Por exemplo, uma conversa destrutiva, que te empurra lá embaixo? Ou uma conversa esperançosa que te eleve? Porque a conversa com você mesmo é muito importante. E é o que você precisa ter. Cada um de nós. É o que nós chamamos de a autoconversa. Então, você vai fazer uma introspecção e vai começar a conversar com o seu coração. Eu tenho certeza que será uma conversa oportuna, será uma conversa aliviante, melhor que remédio. E esta conversa vai te levar a conversar com Deus. E os teus ouvidos estarão em outra direção, isto é, para cima. E a graça de Deus vai te fazer lembrar das suas promessas. E você vai se reerguer de novo. Então, dentro dessa perspectiva, quais são algumas das bênçãos que você pode arrolar? Pense nas bênçãos. Agora, a pessoa mais difícil para se lidar na vida, a pessoa mais difícil para se lidar na vida é a pessoa que nós vemos diante do espelho. Isto é, cada um de nós. Sabem que é mais fácil exortar o outro do que confrontar o seu coração. E por isso que nós precisamos nos ver diante da graça de Deus, nos ver diante da cruz de Cristo e no espelho.
Eu gostaria que nós fizéssemos a leitura agora de 3 porções das Sagradas Escrituras. A primeira delas, nós vamos ler, e segundo alguns historiadores, este salmo foi escrito pelo rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele enfrentou 2 grandes dramas na sua vida. O primeiro deles foi o ataque de um império avassalador. E o segundo foi uma doença mortal. Então, nós vamos ver esses 3 textos, que é a história, parte da história do rei Ezequias. Então, vamos abrir as Sagradas Escrituras. Se você puder, coloque-se em pé, por favor, e vamos abrir primeiro no livro de Salmos 116. Salmo 116, e nós vamos fazer a leitura dos 8 primeiros versos. Amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei enquanto viver. As cordas da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso e justo é o Senhor. O nosso Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor te fez muito bem. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Permaneça em pé ainda e vamos fazer a leitura no livro do profeta Isaías 37, e vamos ler os versos de 14 a 20, quando Ezequias faz a sua oração. Isaías 37, 14 a 20. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e tendo-a lido, subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. E terminamos com Isaías 38, os 5 primeiros versos, quando fala sobre a cura maravilhosa de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos.
E chorou Ezequias amargamente e muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém. Você pode tomar assento. Então, nos diz o texto que Deus libertou Ezequias do problema do ataque militar e curou a sua doença, que era mortal. Então, acenda a sua esperança. E acenda a sua esperança para aprender a conversar com você mesmo. Mas Ezequias, mesmo com toda essa providência de Deus, ele estava com o coração machucado. Ele estava com o coração massacrado. O seu coração estava amargurado. E ele para se autoexaminar. E ele diz assim, o que nós lemos no Salmo 116. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta, ó minha alma, ao teu sossego. Ele está tendo também uma conversa com ele mesmo. Agora, nós sabemos, as circunstâncias da vida nos levam a momentos sombrios. A gente fica desequilibrada, a gente fica agonizando em cima de um sonho que virou pesadelo. Ou circunstâncias que você não controla, mas que afeta você. Então, talvez você esteja com a sua alma inquieta, com a sua alma desassossegada, ou talvez até desesperada. Então, você precisa voltar ao sossego, porque Deus já provou que é generoso com você. Amém. E você precisa fazer isso de vez em quando, pelo menos. Trabalhe as suas emoções. E diga, como diz o Salmo 103. É um salmo do meu coração. No dia que eu me batizei, com 11 anos de idade, foi este salmo que Deus falou ao meu coração e que eu testemunhei. E o que diz o Salmo 103? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e quem sara todas as tuas enfermidades, e que redime a tua vida da cova, da perdição, e te coroa de graça e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É maravilhoso esse salmo. Então pratique este salmo também. É necessário fazer isso com as suas emoções, com as nossas emoções. Não permita que elas dominem você. Cuidado, elas são fortes. Então volte ao seu sossego e bendiga ao Senhor.
Amém. Há pessoas que olham para dentro de si e encontram motivos de desespero. Sabe o que muitos dizem? Eu já morri por dentro. Ouvimos muitas pessoas falando assim. Agora, o seu coração é um lugar de adoração. Então, bendiga ao Senhor. Agora, eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem em casa. Tem que ser em casa. Eu quero que você se olhe no espelho. E é muito importante você entender isso. Examine a sua alma. Não para se desesperar, não é isso. Mas examine a sua alma para saber que você tem esperança. E essa esperança está em Deus. E a sua confiança em Deus renovará a sua esperança. O mal-estar em nossos dias provém menos de problemas fisiológicos do que de perturbações psicológicas. Você sabia disso? As pessoas, elas sofrem muito mais da alma do que do corpo. E a prova disso é o crescimento cada vez maior por remédios. Remédios para o corpo cansado e para a alma sofrida. Eu creio até que você já ouviu isso pelo menos alguma vez. A alma adoece e o corpo padece. Confirma, é o ditado popular que diz. Agora você quer uma boa notícia? Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é o terapeuta da esperança. E o melhor remédio não é fugir, mas é voltar-se para Ele. Então, o que eu preciso fazer agora? Você precisa dar um banho de alegria na sua alma. Um banho de alegria na sua alma. De onde que eu vou tirar a alegria? O que a palavra de Deus nos diz no livro de Neemias? Ela diz, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. É a certeza de que Jesus está vivo e está com você. É a certeza de que há promessas de Deus para a sua vida. É a certeza de que Deus tem levantado irmãos para te abençoar. Há um psicólogo que eu gosto. E o nome dele é William James. Ele disse assim, preste bem atenção. A essência do gênio é saber o que passar por alto. A essência do gênio é saber o que passar por alto. Vamos explicar isso. Deixe que algumas coisas rolem para fora da sua mente. Quer um exemplo bem claro? Já viram a água sobre as costas de um pato? É assim. Tem que rolar para fora dessa forma. E eu posso garantir, o Senhor pode e quer sossegar a tua alma, que talvez esteja inquieta hoje. Sabe esse vazio, ou esse peso, ou essa sensação de solidão, que o Espírito do Senhor venha sobre você e vai fazer você saber
que Ele é o Emanuel. Ele é Jesus. Ele é Deus conosco. E que está perto dos que o invocam. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor conforte. Que o Senhor renove. Que o Senhor tranquilize. E que o Senhor anime o seu coração. E eu vou terminar. Uma autora chamada Elizabeth Cheney, ela escreveu isso em 1859. Mas é tão atual. Uma conversa entre dois pássaros. Um pintarroxo e um pardal. E disse o pintarroxo ao pardal: gostaria de saber realmente por que os homens correm e se preocupam de forma tão veementemente. E o pardal disse ao pintarroxo: amigo, penso assim, eles não têm um Pai Celestial como que cuida de você e de mim. Os animais nos ensinam também. Que Deus nos abençoe. E que você possa sair fortalecido por esta palavra, que é vida ao nosso coração. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos aplicar essa palavra orando, meus irmãos. E você que está em casa, pare um pouquinho agora e vamos orar. Eu tenho procurado observar esses aspectos que ela tem falado aqui. Não é poucas vezes que eu tenho parado diante do espelho e falado comigo mesmo. E nos dias, irmãos, de lutas e de batalhas, essa reflexão pela palavra de Deus nos dá o norte, nos dá a saída e nos levanta. E a palavra de Deus diz assim que a pessoa, aquele que é servo, aquele que é um homem, uma mulher, um jovem de Deus, ainda que caia, o Senhor levanta. O Senhor levanta e nos dá condição. Então vamos orar nesse momento e aplicar essa palavra em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque sabemos para onde queremos ir. Queremos estar com o Senhor Jesus na eternidade. E queremos, Pai, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos renove nessa manhã, através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra que aqui foi ministrada, trazendo essa profunda reflexão daquilo que nós precisamos fazer, Pai. Vimos como aquele servo, Ezequias, Deus, no momento da aflição, ele buscou do Senhor e aplicou o seu coração, dizendo o que ele era, como ele vivia, e o Senhor ouviu o seu clamor. Assim, cada um de nós que estamos aqui nessa casa de oração e aqueles que estão ouvindo agora, sejam abençoados, sejam ministrados, sejam renovados, sejam, em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja agora vitória sobre todas as situações que de alguma maneira está afetando a sua vida, a sua comunhão. Nós declaramos pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir, porque Ele é digno, Ele é Senhor, Ele é nosso Deus, Ele é a nossa rocha.